Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Sr. Presidente, este debate sobre o estado da cidade ocorre um ano após as eleições autárquicas, mas marca também 11 anos de gestão PS na Câmara Municipal de Lisboa. E a verdade é que ao longo dos últimos mandatos a política do Partido Socialista frequentemente demonstrou não ter vontade nem capacidade para que o poder local esteja ao serviço da população de Lisboa. Também é preciso dizer que em muitos aspectos o Executivo teve o apoio do PSD, permitindo aprofundar medidas negativas para a cidade. Já era expectável que o Sr. Presidente viesse hoje à Assembleia Municipal falar de uma outra cidade, passando ao lado de muitos dos problemas que afetam as populações e não assumindo a grande responsabilidade das políticas seguidas na manutenção e no agravamento destes problemas. Mas estamos aqui para debater o estado da cidade e é precisamente sobre a cidade real que os verdes querem falar. Lisboa continua a ser uma cidade desigual, em que os meios e o investimento se concentram apenas em algumas zonas e está, pela mão do PS, a ser desenvolvida para promotores privados e para quem a visita e não para quem cá vive. Temos, por um lado, a Lisboa restrita dos condomínios privados, dos hotéis de charme e dos eventos das grandes marcas, e depois temos a Lisboa de quem cá quer viver e não pode, uma cidade com cada vez menos identidade. E uma cidade sem gente, porque foi empurrada para fora, é uma cidade pobre e injusta, e não é o rótulo de cidade do turismo, da inovação, da Web Summit e afins que apaga estes erros. Importa lembrar que um dos objetivos do Executivo era atrair população residente. Segundo a infografia intitulada O Retrato de Lisboa, do Observatório de Luta contra a Pobreza na cidade de Lisboa, a população residente na cidade continua a diminuir, estimando-se que entre 2011 e 2016 Lisboa perdeu um total de 42.769 habitantes. São números que nos devem fazer refletir sobre as políticas que estão a ser seguidas e até será caso para perguntar se este objetivo foi esquecido em prol de mais altos interesses. Há um facto que é indesmentível, por mais floreados que o Sr. Presidente faça nos seus discursos, o Executivo está altamente comprometido com interesses privados que são contrários aos interesses da generalidade dos lisboetas e do bem comum. E há exemplos muito claros. Está em vigor um plano diretor municipal que serve mais os interesses da especulação imobiliária do que a própria cidade e que tornou os solos numa fonte de lucro e não num recurso a preservar, a colocar ao serviço da qualidade de vida das populações e das suas necessidades. Este PDM só veio prejudicar o planeamento necessário e a vida da cidade. Podemos dar o exemplo do Hospital da Luz, que, como se não bastasse ter tido um plano pormenor à medida dos seus interesses, a autarquia ainda destruiu o quartel mais moderno e o Museu dos Bombeiros para que este hospital privado ampliasse as suas instalações. Foi pela mão do PS que houve luz verde para a destruição dos hospitais da Colina de Santana, para alimentar os apetites dos promotores privados. Tudo o que pode dar dinheiro, a Câmara liberta para os privados. Foi assim com o Capitólio, com o pavilhão Carlos Lopes, com algumas zonas da Frente Ribeirinha, com o Teatro Maria Matos, que continua encerrado, assim como o Teatro do Bairro Alto, apresentado como alternativa à perda do Maria Matos. A verdade é que neste momento estão os dois de portas fechadas. Sobre transportes, e reconhecendo a importância do passo único e as diligências desenvolvidas nesse sentido, proposta aliás também defendida pelos Verdes em diversos momentos, não podemos deixar de referir a posição do Executivo em defesa da linha circular do metro, uma opção mais cara e menos útil para a população, em vez de expandir o metro para a zona ocidental, muito carenciada de transportes. Recentemente, o Sr. Vereador veio defender um plano de transporte alternativo ao metro que a Câmara de Lisboa está a preparar. Ou seja, há muito prometida a expansão do metro para a zona ocidental, por vontade da autarquia, não será para avançar, o que é um grande erro e não assegura o direito à mobilidade da população. Depois e decorrido o ano deste mandato, continua a ser evidente a opção de desmembramento e esvaziamento de serviços municipais, resultando no recurso a privados, na destruição do emprego público e no aumento dos encargos para a Câmara e para as juntas de freguesia. O caso dos contratos de milhões com privados para a manutenção dos espaços verdes exemplifica bastante bem esta opção errada. Sobre esta matéria propusemos várias vezes a inversão da tendência do recurso a empresas privadas, dotando a autarquia de trabalhadores próprios através do investimento na escola de jardinagem. Mas até agora nada mudou. Este ano foi aberto concurso para 8 vagas, o que nem dá para substituir os trabalhadores que vão sair. E, de facto, desde que o PS está à frente da Câmara, à exceção deste, não houve outro concurso para jardineiros, apesar de ter estado previsto um, em 2008, que acabou por ser anulado pelo então Presidente da Câmara.
Ainda em relação a estes contratos, apresentámos um requerimento pretendendo saber qual o valor despendido com recurso a empresas privadas para a manutenção dos espaços verdes desde 2008 e até agora o Executivo nem se dignou a responder. Assim que pôde, o Executivo libertou-se dos espaços verdes e de algumas árvores para as juntas de freguesia, sem qualquer noção do que estava a fazer, e nós bem alertámos para essa situação. O regulamento do Arvoredo nada veio resolver e até suscitou contestação por parte dos presidentes de junta, situação bem demonstrativa das incoerências e fragilidades da transferência de competências. Continua a ser completamente insensato que as árvores de alinhamento não se tenham mantido na Câmara, apesar de os verdes terem apresentado uma proposta para que os espaços verdes de determinada dimensão e as árvores de alinhamento regressassem ao município, porque o Arvoredo deve ser gerido de forma integrada por constituir um todo, que foi rejeitada. Curiosamente, uns meses depois, o Sr. Presidente apresentou uma proposta para que o Arvoredo de um conjunto de vias retorne à Câmara. Pelo que perguntamos, porque não foi logo reconhecido o erro e corrigido, quando propusemos essa solução para toda a cidade e não apenas para uma zona. Também o Parque Florestal de Monsanto é um exemplo do favorecimento dos privados, com a concessão de vários espaços e edifícios para instalação de equipamentos hoteleiros e de restauração, com todos os impactos negativos que representa. Por exemplo, a Casa do Presidente está agora disponível para alojamento local. É caso para dizer, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. E esta situação é resultado de uma proposta de 2014, em que o Executivo decidiu que a empresa privada pagaria 1.000 euros por mês nos primeiros 3 anos e depois disso 2.600 euros por mês. E se a concessão terminasse antes dos 25 anos previstos, a Câmara ainda teria de pagar uma indenização a esta empresa privada. E importa relembrar que no seguimento do debate sobre o Monsanto proposto pelos Verdes, a conclusão foi bem clara. Os cidadãos e as associações não querem mais alienações, concessões, privatizações ou utilizações que afetam o seu equilíbrio. Querem um parque florestal de Monsanto sustentável e usufruído por todos. Esteve e está na mão do Executivo travar a venda a retalho de Monsanto. E nada foi feito nesse sentido, apesar de os Verdes o terem proposto, mas o PS rejeitou. Há quase 2 anos foi aprovada uma recomendação para que a autarquia promovesse a criação da área protegida de Monsanto. Até hoje nada foi feito. Depois, há uma outra situação que nunca ficou bem esclarecida e que está relacionada com a descontaminação dos solos do antigo campo de tiro a chumbo. Apesar de todas as respostas e explicações do Executivo, a verdade é que a CCDR diz desconhecer o respectivo projeto de descontaminação, aguardando que a Câmara disponibilize os resultados da avaliação da qualidade dos solos. Relembramos que operações desta natureza estão sujeitas a licenciamento e cabe, neste caso, à CCDR-LVT, enquanto Autoridade Regional dos Resíduos, fazer esse licenciamento. Ainda sobre os solos contaminados, foi escandalosa a atuação da Câmara no caso do Hospital CUF Descobertas e no campo das Cebolas, pois os serviços de urbanismo não fizeram cumprir os aspectos previstos nos pontos 1 e 2 do artigo 25 do regulamento do PDM. Esperamos que a partir de agora se proceda previamente à avaliação e apresentação de um plano de descontaminação dos solos onde houve atividades poluentes. Chegamos aqui e é possível concluir que nos vários discursos e propostas do Executivo, aparentemente há uma preocupação com o ambiente e a sustentabilidade, mas que não passa do papel. E, portanto, perante este cenário real, porque nada do que aqui trouxemos é inventado, a cidade tem problemas estruturais que os sucessivos executivos não resolveram e que, com algumas medidas, até os agravaram. E são apenas alguns exemplos que mostram que, com todas estas erradas opções de entrega a privados do que deve ser público e usufruído por todos, é o próprio direito à cidade que está em causa. E não há qualquer justificação plausível para estas opções, resumindo-se basicamente a um favorecimento claro do interesse privado em detrimento do serviço público e das populações. É esta a verdadeira linha de orientação do Executivo, que naturalmente os verdes não acompanham e, tal como nós, também muitos lisboetas não acompanham e não compreendem, porque sentem na pele o efeito dessas políticas. E era bom que o Sr. Presidente encarasse esta realidade e não falasse constantemente de uma cidade que só existe parcialmente e para muito poucos, quando devia ser para todos. Para concluir, dizer que, lamentavelmente, inúmeras recomendações aprovadas nesta Assembleia, que ajudariam a resolver muitos dos problemas da cidade e das pessoas, nunca foram implementadas. Mas, tal como temos vindo a fazer desde sempre, não criticamos por criticar,
e continuaremos a fazer uma oposição crítica e construtiva que a cada denúncia associa propostas e soluções coerentes e sustentáveis. Senhor Presidente, termino reforçando que há opções claras que têm que ser feitas para construir uma cidade mais justa e enquanto o Executivo não se virar mais para as populações e menos para o favorecimento dos privados, numa lógica de lucro, nada vai mudar. Obrigada.